Olá, pessoal. Então, na aula de hoje nós vamos dar uma recapitulada do que é funções do primeiro grau, tá? Então, considere a situação abaixo. Felipe vai ao rodízio de pizza, no qual paga o valor fixo de R$ 15 para a consumação, sendo que a cada refrigerante que ele toma, paga R$ 4. Ao final da noite, Felipe tomou 5 refrigerantes. Qual será o valor da conta do restaurante? Bem, podemos perceber aqui que o valor de R$ 15 deverá ser pago independente da quantidade de refrigerantes tomados, ou seja, é um valor fixo. Agora, a cada refrigerante tomado, Felipe paga R$ 4. Como ele tomou 5 refrigerantes, ele deverá pagar R$ 20, mais o valor de R$ 15, ou seja, 15 mais o R$ 20 é igual a R$ 35. Agora, caso o Felipe tomasse apenas 3 refrigerantes, pagaria quanto? Os R$ 15 continuariam fixos. O que mudaria era o valor pago nos refrigerantes, ou seja, se ele tomou 3, então 3 vezes 4 vai dar R$ 12. Então, o valor pago total da conta seria 15 mais R$ 12, seria igual a R$ 27. Enfim, para cada número X de refrigerantes tomados, temos um valor diferente ao final da conta. Por isso dizemos que o preço é uma função de X e podemos expressar essa função através da lei matemática, que é um caso particular de função polinomial de primeiro grau. Bom, a definição, nós definimos então que a função do primeiro grau, ou também conhecida como função afim, qualquer função de reais e reais, tá? Então, aqui significa, no caso, f da função, e esse r aqui é reais em reais, tá? Todos os números reais. Definida por uma lei matemática na forma f de x é igual a x mais b, que também ela pode, a gente veja também ela escrita como y igual a ax mais b. Então, pode ser usada tanto f de x como somente o y, onde o a e b são números reais dados e o a é diferente de zero. Então, na função f de x igual a x mais b, o número a é chamado de coeficiente angular da variável x e o número b é chamado termo constante ou coeficiente linear, tá? Exemplos da função do primeiro grau. Então, nós temos aqui alguns exemplos. F de x é igual a 2x mais 3, o a é igual a 2 e o b é igual a 3. F de x é igual a 5x menos 8, com a igual a 5 e b igual a menos 8. F de x é igual a menos x mais 3, então o meu a é igual a menos 1, porque é o termo que está acompanhando o x, no caso na frente teria 1, e b igual a 3, e f de x igual a 2x, com a igual a 2 e b igual a 0. Então, porque não tem um b aqui, então o b é igual a 0. Agora nós vamos para a nossa aula de gráficos, tá, pessoal? Então, a representação gráfica, como funciona, então, nas funções do primeiro grau. A representação gráfica de uma função do primeiro grau é uma reta. Então, todo gráfico da função do primeiro grau é uma reta. A reta poderá ser crescente ou decrescente, ou paralela ao eixo x, de acordo com a lei da formação de cada função, tá? Então, começaremos construindo um gráfico da função de lei de formação y igual a 2x, ó. A prof disse, ó. A f de x aqui é representado, então, como y, tá? Então, y igual a 2x. Essa função associa cada valor real de x ao seu dobro y, tá? Então, olha só. Inicialmente, montamos uma tabela, atribuímos valores a x e calculando, por meio da lei da formação, os valores de y correspondentes. Então, olha só. Nós temos aqui, então, a tabelinha que a gente vai construir. Foram dados os valores de x, tá? Então, assim, em todas as funções, depois nos exercícios, os valores de x são dados,
E aí, vocês só vão substituir depois na função, tá? Assim, obtemos alguns pares ordenados, então, x e y dessa função. Então, valores de x foram dados aqui, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. A minha função é y igual a 2x, e aqui os pares ordenados formados, tá? Então, quando o meu x for menos 3, quanto que vai ser o meu y? Então, eu vou substituir o valor de menos 3 aqui no x. Então, eu tenho y igual a menos 3, então, 2 vezes menos 3, menos 6. Então, o meu par ordenado é menos 3 e menos 6, está aqui. Então, quando for menos 2, substitui. 2 vezes menos 2, menos 4. Par ordenado, então, menos 2, menos 4. Menos 1, y igual a menos 1. 2 vezes o menos 1. Então, 2 vezes menos 1, menos 2. Está aqui o par ordenado formado. Y igual a 2 vezes o 0. O valor do x é 0, então substitui 0. Então, o ponto 0 e 0. Y igual a 2 vezes o 1. Meu x é 1, então 2 vezes 1, 2. Par ordenado, então, ficou 1 e 2. Sempre o x e depois o y. Então, x igual a 2, y igual a 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho par ordenado 2 e 4. Y igual a x igual a 3, então y igual a 2 vezes o 3, 6. Então, par ordenado 3 e 6. Nessa função x, pode ser qualquer valor real, tá? Então, nessa função, o x pode ser qualquer valor real. Aqui foram dados esses valores. Escolhemos valores inteiros para facilitar os cálculos, tá? Em seguida, localizamos no plano cartesiano os pontos que representam cada par ordenado. Observe que os pontos estão alinhados. Quanto mais pares ordenados da função representarmos, mais pontos alinhados obteremos. Então, esses pontos aqui da tabela que vão estar no gráfico, tá? Então, eu tenho aqui, ó, menos 3 e menos 6. Então, nós vamos ver aqui, ó, menos 3 e menos 6. Liga os pontos, a bolinha ali, tá? Da ligação desse ponto. Depois eu tenho menos 2 e menos 4. Então, eu tenho aqui menos 2 e menos 4, outro ponto alinhado. Depois, menos 1 e menos 2, está aqui outro ponto alinhado. E o pontinho ali de ligação. Depois eu tenho 0 e 0, então é bem em cima do eixo. Aqui está um pontinho aqui em cima. Depois 1 e 2, aqui outro pontinho alinhado. Depois 2 e 4, aqui outro ponto alinhado. E depois 3 e 6, outro ponto alinhado. Então, após isso, todos os pontos que representam os pares ordenados na tabela acima dessa função formam o seu gráfico. E aí nós vamos ligar esses pontos formando então uma reta, tá? Nós vamos ligar esses pontinhos que nós tínhamos ali, traçando então uma reta. Como será o gráfico da função dada por y igual a menos 3x mais 1? Então, nós vamos montar a tabelinha novamente, ó. Montando uma tabela, atribuindo os valores de x, calculamos os valores de y por meio da lei da formação da função, que é representado. No caso aqui, eu tenho os valores de x e a lei de formação, então, da minha função é menos 3x mais 1. Vou obter os pares ordenados daí, certo? Então, olha só. Substituindo no lugar do x o menos 3, então eu tenho menos 3 que multiplica menos 3, mais 1. Então, eu tenho mais 9 mais 1, 10. Logo, o par ordenado é menos 3 e 10. Menos 3 vezes menos 2 vai mais 1. A multiplicação aqui vai dar mais 6, mais 1 vai dar 7. Então, par ordenado, menos 2 e 7. Menos 3 que multiplica menos 1, mais 1. Aqui, 3 vezes 1, 3, vai dar mais 3, mais 1, 4. Então, menos 1 e 4. Menos 3, que multiplica 0 mais 1, então vai dar 0 mais 1, 1. Então, par ordenado, 0 e 1. Depois, menos 3, que multiplica 1 mais 1, vai dar menos 3 mais 1, menos 2. Par ordenado, 1 e menos 2. Depois, menos 3, que multiplica 2 mais 1. Então, menos 3 vezes 2, menos 6 mais 1, menos 5. Par ordenado, então, 2 e menos 5. Menos 3, que multiplica 3, mais 1. Então, vai dar menos 9 mais 1, menos 8.
para o ordenado 13 menos 8. Então, os pontos estão obtidos aqui nessa tabela, eles estão alinhados, né? Eles estão alinhados. Quanto mais pares ordenados a gente tiver nessa função, né, representarmos, mais pontos alinhados nós vamos ter. Então, aqui nós vamos demonstrar no gráfico, então, esses pontos, né? Então, tem ali, ó, menos 13 e 10. Então, eu tenho menos 3 e 10 aqui. Depois eu tenho menos 2 e 7. Então, eu tenho aqui, ó, menos 2 e 7, outro ponto. Depois, menos 1 e 4. Ó, menos 1 e 4. Aqui tem outro pontinho aqui, ó. E aí, eu tenho 0 e 1. Então, tem o x é 0, y é 1. Ó, o pontinho está em cima do 1 ali, ó. Depois, 1 e menos 2. Então, x1, y menos 2. O ponto está aqui. 2 e 5. 2 e menos 5 está aqui. E 3 e menos 8. Ponto 3 e y menos 8 está aqui. Após isso estar alinhados, a gente vai traçar a reta, tá? Ligando os pontos. Então, o gráfico dessa função é uma reta. Como todo o gráfico da função do primeiro grau é uma reta. Então, olha só. Agora nós vamos ver. Então, a reta pode ser crescente ou decrescente, tá? Na reta crescente, o valor da função é diretamente proporcional ao valor da variável. Ou seja, à medida que os valores de x aumentam, o valor da função também aumenta. Então, uma função do primeiro grau tem seu gráfico crescente. Tem sempre o coeficiente a maior do que zero, tá? Então, quando o a for maior que zero, a função vai ser crescente, a reta vai ser crescente. A reta decrescente, o valor da função é inversamente proporcional ao valor da variável x, ou seja, à medida que os valores de x aumentam, o valor da função diminui. Uma função de primeiro grau tem seu gráfico decrescente. Tem sempre o coeficiente a menor que zero. Então, quando o a for maior que zero, é crescente. Quando o a for menor que zero, é decrescente, né? Maior que zero, crescente. Menor que zero, decrescente, tá? Então, para construir o gráfico de uma função afim, basta dois pontos, o 0 e o b, e a raiz da função e zero, tá? Nós vamos... É o que nós vimos anteriormente, então, para fazer. São os valores de x, né? Depois substituídos na função ali do gráfico, tá? Na função de y. Então, ali, raiz ou zero de uma função. As raízes de uma função são os valores para os quais o gráfico dessa função intercepta com o eixo das abscissas. Para que isso ocorra, o valor do eixo das ordenadas deve ser zero. Ou seja, para identificar as raízes da função, temos que ter y igual a zero. Então, uma função do primeiro grau admite uma única raiz, e determiná-la é simplesmente resolver a equação do primeiro grau considerando que y é igual a zero. Então, aqui eu tenho, ó, y é igual a x mais b. Essa é a função, né? Então, olha só. Se eu tenho que ter y igual a zero, no lugar do y eu coloco zero. Igual a x mais b. Então, esse ax ele vai passar para o outro lado da igualdade, vai ficar menos ax igual a b. Se eu quero saber o valor desse x, x é igual a b sobre a. Esse menos vem junto, então vai ficar a equação aqui, né? Negativa. Então, x é igual a menos b sobre a. Vamos ver um exemplo numericamente demonstrado, então. Achar a raiz da função. Como é que eu faço para achar a raiz da função? Eu tenho que pegar o y e colocar igual a zero. Então, eu tenho aqui 2x mais 1 igual a zero. Então, eu tenho 2x igual, esse menos 1 vai para o outro lado junto com o zero, né? Esse mais 1 aqui vai para o outro lado, menos 1, está aqui. Então, 2x igual a menos 1. Se eu quero saber o valor desse x, então eu tenho x igual a menos 1 dividido por esse 2. Então, o meu x vale
menos 1/2. A raiz dessa função, então, é menos 1/2. E os pontos que devem ser usados para construir o gráfico é 0 e 1 e menos 1/2 e 0. Então, esse gráfico aqui eu deixo para vocês construir, certo? Vocês vão construir esse gráfico com esses pontos. Meu x é 0, meu y é 1. Meu x é menos 1/2, meu y é 0. Aí vocês vão construir esse gráfico aí no caderno de vocês. Aqui a prof deixou as atividades, tá, pessoal? Então, assim, nessas atividades, vocês vão desenhar, né? Vão fazer os gráficos e esses gráficos devem ser colocados no papel quadriculado, tá? Então, vocês devem ter o papelzinho quadriculado, tá? É bem baratinha a folhinha, tá? Então, essas atividades aqui, então, tem umas atividades aqui que vocês vão desenhar o gráfico. E aí, vocês vão utilizar esse papel quadriculado. A prof também deixou os valores, ó, de x menos 1, x0 e x1, tá? Então, anteriormente a prof tinha colocado vários valores de x, né? Aqui a prof só deu três valores, tá? Então, lá na tabelinha vocês vão construir, vocês vão colocar x menos 1. Quando o meu x foi menos 1, quanto que vai dar o meu y? Então, aqui vocês vão substituir, tá? O valor de x por menos 1. Depois vão fazer de novo o valor de x, vão colocar 0, para ver quanto é que vai dar o y. Depois vão colocar o 1, tá? E daí depois vão construir o gráfico, certo? O gráfico no papel quadriculado. E aqui também com as demais informações que a prof colocou ali em cima, as explicações, vocês vão resolver os demais exercícios, certo? Então, uma boa aula para vocês e um beijão da prof.